Olá, seja bem-vindo, catequistas da página Catequese Fora da Caixinha. Você que conhece esse nosso espaço aqui de evangelização de catequistas, um espaço totalmente dedicado a você que ama catequese, que ama Catequese Fora da Caixinha. aqui, que ama catequese, que ama evangelizar. Você é muito bem-vindo sempre aqui na nossa página. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito bacana que eu ouvi hoje cedo não, hoje à tarde, na verdade, é que o tempo passa tão rápido, onde o Papa Francisco, ele lança hoje um moto próprio, Antiquum Ministerium, que já desde 2018 ele havia falado da necessidade de dar ao serviço dos catequistas uma dimensão institucional na igreja. Então, ele estabelece o ministério do catequista, mas isso vai acontecer na carta que ele vai apresentar no dia 11 de maio. Então, na próxima terça-feira, daqui 7 dias, nós teremos esse documento do Papa, 100% voltado para nós que somos catequistas. E que alegria saber desse olhar, dessa importância que cada vez mais a igreja reconhece do papel dos leigos, dos catequistas dentro da igreja. Quando nós falamos de catequistas, nós não estamos falando só de leigos, tá, gente? Porque o bispo é catequista, o padre, o diácono, os religiosos, as religiosas. Então, todos são catequistas também, além dos leigos. E o documento do Vaticano II, Lumen Gentium, que aponta a importância dos leigos dentro da igreja. Então, eu queria trazer para você hoje, que está aqui, deixa eu ver como estamos, deixa só eu... Acabei de entrar aqui agora, então eu quero só atualizar para ver como que está o chat, para eu poder conversar com vocês que estão aqui, tá bom? Então, se você está aqui vendo este vídeo, eu quero chamar você para compartilhar. Bem, além dos leigos. Para compartilhar esta live com mais pessoas também. Já tem muita gente aqui chegando, que legal, muito bom. Oi, Josi, a Kátia, a Cíntia, a Viviane, Conceição, muita gente, Zeilton. Oi, Zeilton, tudo bem? Faz tempo que eu não vejo você aqui, viu? Compartilhe essa live, hoje vamos falar sobre o Ministério do Catequista, tá bom? Então é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar, e hoje especificamente sobre esse assunto, tá bom? No ano de 2007, a CNBB lançou na sua coleção de estudos da CNBB um livro que chama-se Ministério do Catequista. Ministério do Catequista, tá? Eu tenho esse documento desde essa ocasião e achei por bem trazer aqui, porque dentre as dezenas de grupos que nós temos no WhatsApp, e eu vi muitos comentários hoje do pessoal falando sobre o ministério, querendo entender um pouco também sobre o que é esse ministério do catequista, tá bom? Então, eu trago hoje, a partir deste documento da CNBB de 2007, que é um estudo, tá bom? Não chegou a ser um documento, é um estudo, onde ele aborda vários aspectos, inclusive do documento geral, Diretório Geral de Catequese e o Diretório Nacional de Catequese também, tá bom? Então, na apresentação desse livro, está escrito o seguinte, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai compartilhar junto esse conhecimento, tá bom? Estou aqui com vocês para a gente poder, para trazer esse conhecimento, viu? Vamos lá. Está escrito o seguinte, existe na igreja, desde as suas origens, uma grande variedade de serviços, funções e tarefas que recebem o nome de ministérios. Deixa eu só colocar aqui meu fone para funcionar, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Que daí eu falo melhor com vocês aqui. Entrou agora. Então, vamos lá. Então, na apresentação desse documento do Estudos da CNBB, número 95, que se chama Ministério do Catequista, no item, na apresentação desse documento, está escrito o seguinte,
Existe na igreja, desde as suas origens, uma grande variedade de serviços, funções e tarefas que recebem o nome de ministérios. E um deles é a educação da fé, que é a catequese, tá? Então, isso é algo que já existe, já é visto dessa forma, principalmente a partir do Vaticano II, como vocês vão ver aqui agora. O Concílio Vaticano II, com o Concílio Vaticano II, houve, na caminhada evangelizadora da Igreja, uma renovação catequética e litúrgica que trouxe vários frutos, dentre eles a valorização da catequese e do ministério do catequista, com base fundamental no processo educativo da fé. Então, os catequistas, eles têm, a base fundamental deles é a educação da fé. É isso que nós fazemos. Então, o Concílio Vaticano II vem mostrar e valorizar a importância desse serviço dentro da igreja. Assim como nós temos os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia, nós temos dentro da igreja vários deles, e o ministério da catequese, pelo que eu entendo, o Papa Francisco vem agora institucionalizar, ou seja, tornar algo que realmente aconteça dentro da igreja, para que haja um rito de apresentação dos catequistas e eles sejam constituídos como ministros da catequese. E isso não é para todo mundo, eu quero que vocês entendam isso. Ao mesmo tempo que é para todos, não é num primeiro momento para todo mundo. Então, nós vamos entender um pouquinho aqui o que fala o documento da CNBB, tá? Falamos muito, aqui continuando no documento, diz assim, falamos muito em catequese evangelizadora, que ajuda no conhecimento cada vez mais profundo de Jesus Cristo e de sua proposta do reino. Dada a importância da catequese, aconselha-se que na diocese exista um número de religiosos e leigos estáveis e dedicados à catequese, reconhecidos publicamente, os quais contribuam para dar a esse serviço diocesano a configuração eclesial que lhe é própria, a configuração da igreja que é própria do catequista. A catequese acontece dentro da igreja. Isso, inclusive, está no Diretório-Geral de Catequese, número 231, tá bem? E, continuando ainda, somente alguns recebem o mandato eclesial de ser catequista. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Foi o que eu acabei de dizer. Então, é algo que todo mundo que é catequista vai receber esse ministério? Não, ele tem algumas exigências. E nós não vamos nos sentir mais ou menos porque ainda não recebemos o nosso ministério, tá bom? Então, todos são chamados, não é verdade? Tem aqueles que estão mais avançados, têm mais conhecimento, aqueles que estão entrando agora, que estão começando agora. Então, vamos entender isso, tá bom? Apenas está havendo a institucionalização do ministério, que eu acredito que é o que o Papa vem trazer para nós, que é instituir o ministério da catequese, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Deixa eu ver. Tá tudo bem, gente? Tudo bem por enquanto? Todo mundo ouvindo bem? Tá tudo certo? Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar, tá? Diz assim, olha, o Diretório Nacional de Catequese, agora o Diretório Nacional de Catequese, ainda nos lembra que aos catequistas reconhecidos, eficientes, como educadores da fé, de adultos, jovens e crianças, e dispostos a se dedicarem por um tempo razoável à atividade catequética na comunidade, pode ser conferido oficialmente o Ministério da Catequese. Então, aqui a gente sabe no Diretório Nacional de Catequese, no Diretório Geral de Catequese também, tá? 221 no geral e 245 no Diretório Nacional de Catequese. Então, é algo que já existe, mas que agora vamos oficializar no sentido de fazer acontecer, não é? As dioceses. Dentro do documento, desse estudo da CNBB, existem 3 dimensões: o ver, o iluminar e o agir. Dentro do ver, eu elenquei alguns aspectos aqui que eu quero trazer para vocês, tá bom? No item 3, que é o Ministério do Catequista no contexto atual, diz o seguinte: o catequista deve possuir
convicções cristãs sólidas e ser capaz de passá-las, educando os jovens e os adultos para que saibam também confessar sua fé, dar razão de sua esperança e viver o dom maior da caridade. Perceba aqui que nessa frase, o documento, o estudo, nos aponta para as virtudes teologais que o catequista precisa ter: fé, esperança e caridade. Então, o catequista deve possuir essas convicções cristãs sólidas e ser capaz de passá-las para os seus catequizandos, educando os jovens, adultos, crianças que saibam também confessar a sua fé, que eles também professem, confessem, digam ao mundo que eles também acreditam em Jesus Cristo. Então, de que forma? Confessando a sua fé, professando a fé, o credo, a nossa fé, creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, creio na Igreja Santa, Única, Católica, enfim, confessar a sua fé, dar razão da sua esperança. Qual é a razão da nossa esperança? Qual é? Então, isso nós vamos passar também para os nossos catequizandos. E viver o dom da caridade. Qual é o dom da caridade? É o amor. É o amor a Deus e amor ao próximo. Esse é o maior dom. Então, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são necessárias para a vida do catequista. Continuando, aqui no livro. Numa população em que 2/3 de seus membros se declaram católicos, mas não praticantes, a catequese deve ser, cada vez mais, um perfil missionário. Então, a igreja nos convida a ser missionários, discípulos em saída, a igreja em saída, indo em busca do outro. Existem muitos missionários que realmente saem, se deslocam, vão para outros lugares, conhecer e apresentar Jesus para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Pode parecer estranho para nós, como que alguém nunca ouviu falar de Jesus? Mas isso existe. Existe. Nós vivemos num país católico, nós vivemos numa cultura, em comunidades cristãs. Então, para nós que desde que nascemos ouvimos falar de Jesus, é fácil. Mas e para aqueles que não conhecem? Então, tem os missionários que vão. E tem os missionários que vão para evangelizar e para trazer de volta. Jesus vai na frente, a gente sabe, mas vão como instrumentos de Deus para converter as pessoas para voltarem para Jesus de novo, para eles acreditarem e entenderem a razão da fé deles, a fé verdadeira, que é acreditar em Jesus Cristo, né? Que é a nossa fé cristã, tá certo? Pois bem, continuando aqui, vamos lá. O que mais que eu digo? Então, isso aqui é o agir, tá bom? Na dimensão do agir está escrito isso. Na dimensão do iluminar, o documento diz o seguinte, vamos lá. O que está falando aqui, ó? Opa, vamos lá. No item 2, que é o ministério do catequista numa igreja toda ministerial. Vamos ver o que diz aqui o documento. Cabe, portanto, aos sagrados pastores, em primeiro lugar, criar esse ministério de catequista na igreja local e depois conferi-lo àquelas pessoas que forem consideradas adequadas para essa importante função. O bispo diocesano ou alguém legitimamente delegado por ele é que confere o ministério na igreja local. Então, o que é a igreja local? É onde você está. A diocese, ela abraça uma diocese, abraça uma cidade, ou uma arquidiocese abraça várias cidades. Então, o que o bispo define na sua diocese ou na arquidiocese é o que vai ser estipulado para todas as cidades, todas as paróquias que estão dentro dessas cidades, tá certo? Então, é o bispo que é o responsável por instituir isso, tá? Ele que vai conferir o ministério na igreja. Cada diocese decidirá a forma e a periodicidade dessa avaliação
e da consequente renovação ou não da pessoa no ministério. Então, é o seguinte, o ministério ele vai ser instituído, a pessoa vai receber o ministério de catequista, mas ele precisa, isso de acordo com cada diocese, com cada bispo, conforme eles determinarem, tá? Se vão passar ou não por uma avaliação para renovação ou não desse ministério, tá bom? Então, isso aí, quem decide é o bispo, tá? A pessoa iniciaria a sua caminhada na catequese, olha como é que ele orienta aqui que acontece. Aliás, vou ler um antes. Nem todos são chamados e nem preencherão os requisitos para serem instituídos como catequistas. Instituídos. São chamados a ser catequistas, mas instituídos para receber esse ministério, tá? Nem por isso deixarão de prestar um serviço importante à catequese e de serem, de outra maneira, também ministros da catequese. O ministério da catequese, além de ser assumido por bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e leigos em geral, pode ser assumido de várias maneiras, dando origem a um quadro bastante diversificado. A pessoa iniciaria sua caminhada na catequese como auxiliar de um catequista mais experiente e capaz de acompanhar outra em seus primeiros passos. Então, começa o catequista iniciando como auxiliar com aquele que já tem experiência e pode orientá-lo. Quando essa mesma pessoa, digamos, assumisse sua primeira turma de catequizandos, seu ministério seria reconhecido. Com o passar do tempo, já integrada no grupo de catequistas, no contexto de uma cerimônia de envio, porque isso vai acontecer dentro de uma cerimônia, tá? Dentro da comunidade, só ligar aqui, feita, por exemplo, no dia do catequista, que é o último domingo de agosto, seria confiado o ministério do catequista. Finalmente, algumas, após uma boa caminhada, de posse de todos os requisitos a juízo da comunidade e da autoridade competente, serão instituídos catequistas. Então, ou seja, não é somente a experiência, é a bagagem que a pessoa traz, é o conhecimento que ela tem, onde ela é reconhecida e instituída catequista, com o ministério. Mesmo sendo catequista, ela ainda não recebeu esse ministério, mas e isso não diminui em nada, viu, catequistas? Isso não diminui em nada o fato de ainda não ter recebido o seu ministério. Isso eu digo assim, no momento onde isso começar a acontecer, tá bom? Então, é só para você saber que tudo tem a hora. E vamos entender o seguinte, tudo tem o tempo de Deus. Não é bonito a gente pensar assim? Se ainda não chegou a minha hora, é o tempo de Deus. Eu não estou aqui para receber nenhum título, nenhum condecoração, nada, não precisa. Recebi principalmente um chamado. Esse chamado é o chamado de Jesus para eu evangelizar. É para você evangelizar. Você recebeu o chamado, você vai evangelizar. Então, nessa sua caminhada de discípulo missionário evangelizador, aquele que vai anunciar Jesus Cristo para outras pessoas e fazê-las ter um encontro com a pessoa de Jesus, nessa caminhada, o ministério vai acontecer, tá bom? Então, vamos lá, e que fique isso claro, para que vocês não se citam nem mais, porque você recebeu, e nem menos, tá bom? Então, não é por aí que nós devemos nos apegar, tá bom, gente? Porque trabalho para Jesus é para ele, tá certo? Continuando aqui no documento, finalmente serão instituídos, isso aqui eu já li. Saltam às vistas as vantagens desta institucionalização. A valorização do catequista e do seu trabalho perante a comunidade. Então, é importante que seja valorizado. Muitos catequistas conversam comigo e comentam aqui
e comentam aqui na página, na Catequese Fora da Caixinha, que a sua catequese não é reconhecida, que as pastorais não abraçam a catequese e elas sentem essa dificuldade com relação às outras coordenações e às outras pastorais. Então, gente, é muito triste a gente entender, ver que isso acontece dentro da igreja e dentro da comunidade. É muito triste isso acontecer. Não deveria. Quando vem agora essa instituição do ministério, isso vem valorizar, vem enaltecer e mostrar a importância desse ministério, desse serviço que nós prestamos à comunidade. Então, é realmente um serviço muito importante. A catequese é a base, é tudo. A igreja está a serviço da evangelização. E é o que nós, catequistas, fazemos. É o que nós fazemos aqui. Então, é importante. Então, essa é uma vantagem, a valorização do catequista e do seu trabalho perante a comunidade. Tá? Então, não se sintam menos porque aqueles tais pessoas não abraçam, não querem. É triste, mas você vai conversar com o seu pároco, agora vai ter essa instituição do Ministério do Catequista. Quem sabe, dessa forma, as outras pastorais e a comunidade começam a valorizar ainda mais, porque eu já acredito que seja muito valorizado o nosso serviço, tá bom? E também uma outra vantagem é o realce dado à catequese entre as várias tarefas eclesiais, ou seja, dentre as muitas tarefas que a igreja tem, a catequese é uma delas. Então, isso também é uma valorização da catequese, tá? E o compromisso da comunidade com aquele ou aquela a quem a comunidade, reconhecendo a importância da catequese e o valor daquela pessoa, confiou ministério tão decisivo. Bonito, bem bacana. Aqui é na dimensão do iluminar que fala sobre essa importância e as vantagens. Continuando ainda dentro do iluminar, diz o seguinte: há também a necessidade, olha que bacana isso aqui, a necessidade de prover os catequistas de recursos tanto para a tarefa catequética propriamente, como para a sua formação permanente. Percebam o seguinte: é responsabilidade da comunidade, da paróquia, da diocese, prover, abastecer, dar suporte, apoio, subsistência para os catequistas, naquilo que eles precisam para evangelizar. Então, seriam os recursos, tanto para a tarefa do dia a dia da catequese, a igreja ajudar vocês nessa missão, como também para a sua formação permanente. Olha o que está escrito aqui no documento da CNBB, que é um estudo do documento Ministério do Catequista. Diz o seguinte: o educador da fé não deveria precisar pagar para trabalhar, como muitas vezes acontece. A gente sabe que em muitas e muitas comunidades o catequista precisa bancar ele mesmo, do seu bolso, a sua catequese, a ida para a catequese, material para a catequese, tudo aquilo que precisa para catequizar, porque a comunidade, a paróquia, não dá esse subsídio para ela. Muitas vezes a gente compreende, as paróquias são muito carentes e não conseguem mesmo. E, como diz São Paulo, nós temos que trabalhar para ter o nosso pão. Então, nós vamos trabalhar sim e faz parte também ajudar. Não é problema isso, mas é obrigação da diocese e da paróquia isso. É bastante comum o catequista pagar cursos, transporte, materiais destinados à catequese, quando a comunidade é que deveria arcar com essas despesas. Página 55 do documento Estudos da CNBB, Ministério do Catequista, tá bom?
Então, nós podemos, sim, pedir ajuda para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, para a nossa evangelização. Quando eu ofereço o curso de formação de catequistas, dentro da jornada que isso acontece, eu sempre falo para os catequistas, você tem condições de pagar, você quer pagar o seu curso, você paga. Você não tendo condições, peça ajuda para a sua comunidade, peça ajuda para o seu padre, para você poder avançar, aprofundar mais na sua catequese. E quando eu falo isso, não é porque eu quero que faça, mas é porque é direito seu, catequista, entendeu? É direito seu. E a paróquia pode ajudar. É lógico que pode no sentido de que precisa poder mesmo, porque às vezes não pode, não consegue financeiramente fazer essa ajuda, dar essa ajuda para os catequistas, tá? E, por fim, na dimensão do agir, está escrito o seguinte aqui, olha, a catequese hoje, na verdade, se tornou mais missionária. A família e a cultura não transmitem mais a fé. Repetindo para vocês, a catequese hoje, na verdade, se tornou mais missionária. Por quê? Aquilo que era papel da família e da cultura, da formação, das escolas, de dar o ensino religioso, de dar a formação da fé, do crescimento da fé, o início da fé, que era a família, a escola, a cultura, não tem mais. Hoje, dificilmente nós encontramos famílias que evangelizam seus filhos desde pequenos. A grande maioria, ainda tem, mas a grande maioria foi catequizada, mas não foi evangelizada. Então, ela não sabe passar a sua fé para os seus filhos. Então, ela delega, ela terceiriza para a catequese dentro da comunidade. Então, ela passa a ser, a catequese passa a ser missionária, mais missionária. Outra coisa, além que ela se torna também mais catecumenal. Então, a catequese se tornou mais catecumenal também. O que significa isso? A catequese é chamada a ser processo exigente e prolongado, um processo longo de comunicação, compreensão e acolhimento vitais dos grandes mistérios da fé. Quando fala que a catequese é catecumenal, é porque ela vem caminhar, ela vai caminhar dentro de um processo que não é curto, é um processo que começa lá desde sempre, desde a infância, ou desde antes de ser mãe, desde sempre. Então, é um processo longo. Então, ela tornou-se mais catecumenal, tá? E também a catequese se tornou mais eclesial, ou seja, a igreja como espaço, sujeito e meta da catequese. Então, a catequese, ela passa a ser mais eclesial, mais igreja, fazer parte da igreja, como espaço, o lugar, o local onde evangeliza-se, não só nas famílias, na cultura, como agora, fundamentalmente, dentro da igreja, que é o papel da igreja, como sujeito àquela que evangeliza e como a meta da catequese. E também mais histórica, porque os pequenos e grandes problemas dos seres humanos devem ressoar na catequese em profundo e fecundo diálogo com a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que o outro vive no seu dia a dia, ele precisa encontrar um consolo, um aconchego na palavra, onde a catequese faz esse papel, essa ponte para ligar, para conectar a pessoa, o outro que está sendo evangelizado com Deus. Lindo, né, gente? É muito lindo. Eu amo esses documentos. Continuando ainda na dimensão do agir, tá? Como no início da igreja, o Espírito se serviu dos profetas e dos doutores para lançar os fundamentos da fé sobre a única pedra que é Cristo. Agora, ele se serve dos que respondem na igreja
pelo Ministério da Catequese para alicerçar, cimentar e edificar a vida cristã do convertido. Então, vamos lá. O Espírito Santo ungiu profetas e doutores para lançar os fundamentos da fé sobre a pedra que é Cristo, sobre Cristo, tá certo? Agora, Jesus se serve daqueles que disseram sim para ele, no ministério da catequese, para alicerçar, cimentar e edificar e construir a vida cristã de cada pessoa. Lindo, né? Lindo. É assim que funciona, porque é o Espírito Santo que vai nos ungir, que vai nos ajudar e nos fortalecer, nos mover, nos movimentar, a não ficar quietos, não ficar parados com a missão de evangelizar e não sair em missão. Então, é o Espírito Santo que vai nos ajudar nessa edificação do outro, tá bom? Continuando aqui ainda no documento do Agir, diz assim: sendo que ensina a conhecer a fé, quem é que ensina a conhecer a fé? O catequista. Sendo que ensina a conhecer a fé, a vivê-la, a celebrá-la e a proclamá-la, o catequista que recebeu o ministério da catequese, nem por isso é especialista nesse ou naquele aspecto do cristianismo, mas iniciado e iniciador em todas as dimensões e aspectos da fé. O fato de você receber, ou de alguém receber, o ministério de catequese, não significa que ele é aquele que sabe tudo, principalmente sobre cristianismo, nem sobre catequese. Ele é iniciado e é iniciador, porque é ele que vai iniciar outras pessoas também nesse processo de fé. É sobre essa base que acontecerá a educação permanente da fé, também chamada de catequese permanente. Os catequistas que vão receber o ministério, eles precisarão estar em contínuo estudo e desenvolvimento da sua fé. Então, o fato dele receber o ministério não significa que ele sabe tudo. Significa que ele, cada dia mais, precisa estudar e aprender e conhecer mais. Porque, como eu sempre digo, né? O que não está crescendo, está morrendo. Então, a hora que você parar de crescer no seu conhecimento, aí você já começa a morrer. Aí você esquece porque não tem nada. Aí já pode morrer mesmo. Ah, não quero, não ter mais nada para conhecer, então já pode morrer. Porque não vai conhecer mais nada na vida. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para ter conhecimento, para ser melhor todos os dias. Então, que não se encha de orgulho aquele que receber o ministério, mas se encha de responsabilidade cada vez maior, porque quanto mais você sabe, mais você será cobrado. Aquele ignorante, aquele que não sabe nada, ele é cobrado diante daquilo que ele sabe. Agora, quanto mais nós sabemos, mais nós somos cobrados. Então, se nós recebemos, quando recebemos e se recebemos o ministério de catequese, de catequistas, então que isso sirva de exemplo para cada vez mais você se aprofundar nos seus conhecimentos, tá? Então, está escrito aqui no documento isso, que você não se gabe de achar que você sabe tudo, tá? Continuando, o catequista, finalmente, assumindo o ministério da catequese, deve se colocar em tudo e, acima de tudo, na escola de Jesus, convocador, companheiro e formador dos seus discípulos e discípulas. É lá na escola de Jesus que nós devemos ir. Ou seja, aprender na base com o próprio Cristo aquilo que nós precisamos. Por quê? Nós somos mensageiros daquilo que ele veio ensinar, daquilo que ele veio trazer ao mundo. Então, nós precisamos entrar na escola de Jesus. Está aqui no documento. O catequista terá consciência de que não foram os discípulos
a tomarem a iniciativa do seguimento de Jesus, mas o próprio Jesus, com sua palavra poderosa e cativante, que disse: segue-me. Você ouviu isso de Jesus? Jesus, através ou do Espírito Santo, ou também do Espírito Santo, não só diretamente para você, mas através do padre, através do coordenador, através de um outro catequista, chamou você: segue-me, para ser um catequista? Perceba, não foram os discípulos que escolheram, mas foi Jesus que falou para eles. E assim como falou para eles, falou para nós também. Porque nós somos... Você tem que se ver, nós temos que nos ver dentro do Novo Testamento como os discípulos de Jesus. Porque é assim que nós queremos ser. Discípulos do Filho de Deus, aquele que nós acreditamos, que é o próprio Deus que esteve entre nós. Tá? Então, é muito lindo isso, né? E aqui, continuando ainda no agir, no item requisitos para a instituição do ministério do catequista, o documento apresenta alguns requisitos. Eu não vou ler todos, porque são muitos, tá? Vou ler alguns, tá? Então, alguns falando sobre nível pessoal. No nível pessoal, como pessoa, quais são os requisitos, tá bom? Que são solicitados para receber o ministério. Tem o nível pessoal, tem o nível diocesano, nível paroquial e nível comunitário, sendo que o nível comunitário ele abraça todas os requisitos do nível paroquial. Eu só vou falar alguns do nível pessoal e pouquinhos dos outros, tá bom? No nível pessoal, quais são os requisitos para a instituição do ministério do catequista da pessoa, para ela receber? Quais são? O candidato catequista pode ser jovem ou adulto, homem ou mulher, tá bom? Então, não é só para adulto, pode ser para jovem também, não é só para mulher, pode ser para homem também e vice-versa, tá bom? Legal. Segundo item, que essa pessoa tenha recebido, ou seja, preste atenção, gente. Outro dia, um catequista falou comigo que existia um catequista na comunidade dela que não tinha recebido ainda nenhum dos sacramentos. Não tinha recebido batismo, nem Eucaristia e nem Crisma. Como que pode um catequista, uma pessoa ser catequista sem ter recebido os próprios sacramentos, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que o documento fala aqui. Que a pessoa, para receber o ministério de catequese, tenha recebido os sacramentos de iniciação e a formação correspondente, tá? Então, é preciso que ele tenha feito os sacramentos, recebido os sacramentos, sim. Outro item, que seja membro ativo da sua comunidade, participando de toda a sua vida, participando da vida da comunidade, celebrações, especialmente a Eucaristia, projetos missionários e pastorais, serviços, eventos, cursos, promoções, etc. Ou seja, o que mais tiver, o catequista, a pessoa que vai receber esse ministério, precisa participar, sim. Você faz parte da comunidade? Você tem que participar da sua comunidade, tá bom? Então, vai prestando atenção aí, porque para receber o ministério, vai precisar cumprir alguns requisitos, tá bom? Então, vai do nível de exigência da sua diocese, da sua paróquia, da sua igreja. Então, vamos lá. Também, ainda, a nível pessoal, vamos lá, deixa eu ver. Vamos lá. A nível pessoal, né? Seja capaz de trabalhar em equipe com outras pessoas, catequistas ou não. Então, a pessoa que vai receber o ministério precisa saber trabalhar em equipe. Lembra na jornada do catequista que eu falo sobre o trabalho em equipe? Que Jesus sempre estava em equipe, trabalhava em equipe, chamando seus discípulos, convocando-os, estando à frente, atrás, junto deles.
assim também tem que ser o catequista. Ele não segue o exemplo de Jesus? Então, precisa ser capaz de trabalhar em equipe, porque não é sozinho que vai trabalhar, tá? Continuando. Respeite, a pessoa tem que respeitar, acolher e promover os dons, carismas, serviços e ministérios dos outros membros da igreja, sabendo conviver com a diferença sem perder sua própria identidade pessoal e ministerial. Então, o catequista precisa olhar para si, reconhecer-se e olhar para o outro e reconhecer também os dons, talentos, carismas que o outro tem. Porque às vezes a gente acha que o outro é muito isso, muito aquilo, fica julgando, ou não reconhece a capacidade do outro, ou até mesmo a incapacidade, tem paciência com ele, tem compaixão do outro, empatia com o outro. Vamos lá, gente. Nós não somos ninguém para julgar. Continuando. Então, preciso respeitar. Continuando. Que essa pessoa que vai receber o ministério esteja aberta e atenta à formação permanente, tanto na esfera eclesial, como em relação ao conjunto da sociedade. Muitos coordenadores me procuram dizendo que não sabem o que fazer para que os catequistas participem das formações que a igreja, que a diocese, que a comunidade proporciona. Como pode isso acontecer? Por um lado, eu vou conversar com os coordenadores para orientá-los para esse chamado, para essa acolhida que é preciso ter para com os catequistas. Por outro lado, o catequista que não vem para as formações, ele talvez ainda não tenha entendido a importância do seu papel como catequista daquela comunidade, ou de qualquer comunidade, ou de qualquer lugar. Ele ainda não entendeu o seu chamado. Por isso, ele não vai. Ele não indo e ele não tendo compreendido, algum momento, falhou na instrução e na orientação desse catequista. Você é o coordenador? Então, bate no peito e diz, é minha culpa e eu vou revisar isso, vou chamar os catequistas, vou conversar com eles, vou orientá-los e despertar neles a importância do papel que eles têm na igreja, na comunidade, como catequistas. Porque às vezes o catequista acha simplesmente que ele é um voluntário, vai lá toda semana, no sábado de manhã, domingo de manhã, ou durante a semana, de manhã, de tarde, de noite, não importa, cumpre o papel dele, pega o livrinho dele lá e leia para as crianças e passa o recado que ele acha que passa, e ele acha que ele cumpriu o papel dele. E não venha dizer que ele está errado de fazer isso se ele não recebeu formação, se ele não teve instrução. Ele está fazendo o melhor dele, o que ele acha que está certo, o que ele entende que ele pode fazer, que a capacidade dele permite. Por isso a importância de ter uma formação permanente, constante, consistente. Não deve parar a formação, para que haja uma continuidade, um crescimento. Assunto, gente, tem a beça. Nós não sabemos nada e temos muito a aprender. Porque tudo isso que nós vamos aprender e que a igreja tem de riqueza para nós conhecermos, não é exatamente para a gente passar e informar o nosso catequizando, mas antes, para nós nos formarmos, para nós compreendermos melhor a nossa missão e, principalmente, vivenciarmos a mensagem de Cristo, sendo testemunha viva, praticante, vivencial da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Se o catequista está agindo não em concordância com esta
orientação com a maneira como ele deve viver, então nós temos coordenadores, fala aí, coordenadores, têm a responsabilidade, junto com o pároco, de convocar individualmente primeiro, depois em conjunto, porque depois que você teve esse encontro com eles individualmente, mostrando a importância, valorizando os dons, os carismas, os talentos que eles têm, chamá-los para estar mais presente, porque aí, na verdade, o próprio Cristo já estará lá dentro do coração da pessoa, envolvendo-a de amor para essa missão que ele um dia chamou. Mas que ele precisa, o catequista precisa dessas orientações que devem ser dadas para eles, tá? Então, vamos lá. Então, aqui ficam esses itens que eu trago só para a questão pessoal, mas tem muitos mais, tá bom? Senão não dá tempo aqui. No nível diocesano, o que a diocese precisa ter nesse momento do ministério, para instituir o ministério do catequista? Deixa eu ver aqui, ó. Requisitos para a instituição do ministério de catequista. Nível diocesano, o que precisa de requisito? Que a diocese tenha uma coordenação diocesana de ação evangelizadora efetivamente funcionando. Porque tem muitas dioceses que a coordenação de catequese não funciona. Não conclama, não chama, não convoca, não promove formação. Então, precisa ter uma coordenação diocesana de catequese ativa, de ação, para poder promover a instituição do ministério do catequista. Continuando, que bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, particularmente responsáveis pela ação evangelizadora, sejam pessoas abertas e receptivas, dialogantes e dadas à reflexão séria, sensíveis aos sinais dos tempos, amantes do reino, da igreja e do povo, para poderem acolher o novo que vem do Espírito. O Espírito Santo age na vida daqueles que têm fé de modo completamente diferente. Ele age segundo a sua vontade e o olhar de Deus. E aqueles que são mais sensíveis e perceptíveis, que se entregam à ação do Espírito Santo, conseguem perceber nitidamente a ação dele na sua vida. Se a igreja, bispo, presbítero, diácono, presbíteros são os padres, os diáconos, os religiosos, religiosas, leigos e leigas também, nós também. Se não estivermos abertos para aquilo que o Espírito Santo está inspirando nas próprias pessoas dentro da comunidade, isso não é requisito. Não pode acontecer. Não está cumprindo com aquilo que a igreja pede, que deve sim ter pessoas abertas para acolher o novo que vem do Espírito. Achei lindíssimo isso, porque às vezes surgem alguns movimentos inspirados pelo Espírito Santo e que são condenados. São condenados. É Deus agindo naquela comunidade. É Deus agindo naquela pessoa. E a obra cresce de tal tamanho. Por quê? Porque é Deus que está presente ali. Porque se fosse só o homem, não cresceria. Se fosse só a vontade da pessoa, não ia para frente. Se não é obra de Deus, não cresce da maneira como cresce os movimentos, as ações. Tantas atitudes que são tomadas só por obra do Espírito Santo mesmo. Porque Deus vai na frente e abre. Eu digo que quando é Deus que põe a mão,
A gente não precisa nem passar por porta. Quando você vê, você já foi jogado lá dentro. Entendeu? Como Santa Rita foi colocada lá dentro do convento. Não precisa passar pela porta, ela simplesmente é colocada lá dentro. Por quê? Porque é obra de Deus. Então, é importante que haja essa abertura dentro das dioceses. E dentro das paróquias, está escrito assim, olha, isso aqui é só um item, lembra que eu falei? Eu estou falando só 1 ou 2 itens, tá? Agora, a nível da paróquia, está escrito assim, ó, que a paróquia tenha uma equipe que compartilhe com o pároco a responsabilidade pela animação e acompanhamento da ação evangelizadora. Ou seja, tem paróquia que não tem equipe de catequese? Tem. Infelizmente tem. Onde a catequese não é prioridade. O que é um absurdo, porque a igreja está aqui para catequizar, para evangelizar. Então, é preciso, por isso que está escrito, que é preciso que a paróquia tenha uma equipe que compartilhe com o padre. A responsabilidade é do padre. Ele precisa dessa equipe. Ele sozinho não dá conta. Eu sempre falo para os catequistas, vocês precisam ajudar o padre de vocês. Vocês estão com problema? Levem a solução para o padre. Não leve só o problema. Padre, está acontecendo isso. O que o senhor acha de nós fazermos isso, ou isso, ou isso, ou isso? Mas não. Você joga o problema para o padre, ele que tem que resolver. Não estou dizendo que vocês têm que resolver, mas vocês podem ajudar o padre a resolver, levando soluções para ele. É o olhar de fora, gente. Nós leigos, somos o olhar do padre fora da igreja. Ele está dentro da comunidade, vivenciando o que está acontecendo ali. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá de fora. E mesmo dentro, nós temos outro olhar. Enquanto você está olhando para mim, eu estou olhando para você. E atrás de você tem coisas que você não vê, atrás de mim tem coisas que eu não vejo. Então, é um outro olhar, é troca, é partilha. Não significa que o padre vai acolher aqueles 4 itens que você colocou, só porque você colocou. Ele pode ter um 5º item que ele vai falar, não, olha, fulano, eu prefiro esse daqui, porque por causa disso, e ele te mostra. Mas tudo bem, você partilhou um interesse com o seu pároco, você demonstrou para ele o seu interesse em ajudá-lo. De repente, você inspira nele algo que seja melhor. É a partilha dos dons, do olhar, dos talentos. Então, é importante que haja na paróquia essa equipe, tá certo? Pois bem, gente, esse documento, então, esse estudo da CNBB, que se chama Ministério do Catequista, eu trouxe hoje aqui, porque esse assunto do Papa Francisco, olha que lindo ele aqui, ó, Papa Francisco, ó, tenho 2, não, o outro não está aqui, são 2 livros que eu tenho dele aqui. O Papa trouxe hoje o moto próprio dele, onde ele vai instituir o Ministério do Catequista. Então, parabéns para todos nós catequistas que abraçamos essa missão, que abraçamos essa vocação, porque catequese é vocação. Você não está catequista, você é catequista. Preste atenção nisso. Você é catequista, você foi chamado para ser e não estar catequista, tá? Então, o catequista é. Então, você que foi chamado e que é um catequista, ou que está aí dizendo o seu sim para a catequese, ou você que ainda não disse o seu sim, mas que está para dizer, ou você que recebeu um chamado e está aí sem saber se você diz o sim ou não, eu digo para você, não diga não. Sabe por quê? Quem está te chamando é Jesus. E sabe o que ele está dizendo para você? Segue-me. Ok? Fica com Deus. Um beijo. Amei estar aqui com vocês. Sempre é muito bom partilhar um pouco de conhecimento, de orientação, de instrução. Compartilhe essa live. Curta, deixe o seu comentário, bota aí um coraçãozinho, compartilhe isso com mais pessoas para que compreendam ainda mais um pouquinho o que é esse Ministério do Catequese, da catequese, de catequistas, que você foi chamado para ser o próprio catequista. Fique com Deus, um beijo e até a próxima.